começar partindo do princípio, já bastante conhecido, de que nas repúblicas democráticas, as ações governamentais, elas devem estar sempre sob a luz. No sentido de que não é permitido segredo. Pequenas exceções, em estado de guerra, enfim. Mas, no normal, né, as ações governamentais devem estar postas de maneira que a população tenha acesso. Por isso, e evidentemente por isso, que a liberdade de expressão é protegida, a imprensa é protegida, nós temos a TV Senado, enfim, nós temos toda uma estrutura que é pensada para que a população possa ter acesso às decisões governamentais, ou até do legislativo ou do executivo, mas notadamente o executivo. Somente através do acesso das pessoas às ações governamentais, principalmente do executivo, é que esse povo, essa população poderá corrigir os caminhos do executivo, poderá substituir o representante do Estado, o presidente da República, seja lá quem for nas próximas eleições. Veja que somente é possível através dos holofotes. Então, estar sob a luz dos holofotes é bom, sob este ponto de vista, que não é permitido obscuridade, não é permitido silêncios de má fé, aquela coisa toda. Tem que se agir à vista, né? Sob os olhos da população. O que acontece, o que aconteceria, ou o que acontece, se o executivo se colocasse sob a luz, mas de tal forma que tanto estivesse sob a luz, que cansaria, que tontearia, que confundiria as pessoas? Pois é, quando o nosso governante, ou os nossos governantes, quando a família que governa se coloca sob holofote demais, onde usa o Twitter, onde coloca opiniões de maneira a chocar, onde faz questão de estar nas mídias, mas dizendo, se contradizendo, falando, aparecendo, e com tal intensidade, de forma tão contraditória, que os olhos se cansam. Imaginemos num prédio, uma família lá num apartamento que briga aos tapas e aos gritos todos os dias, onde se ofendem, onde falam palavrões dioturnamente. Percebam que os vizinhos, ao ouvir aquele gritedo, ao ver as pessoas entrando, saindo, batendo porta, eles comentam, cada um faz a sua teoria, por que brigam, uns riem, outros ficam furiosos, aos que concordam com a briga, aos que discordam da briga, aos que brigam por causa daquela briga. Entretanto, é tão corriqueira essas brigas, é tão corriqueira a balbúrdia, é tão corriqueira a polícia chegando, é tão corriqueiro, é tão comum, que ninguém mais consegue se perguntar, ou perguntar para os brigões, o porquê. Definitivamente, o que ocorre. Por que não se separam? Por que o casal não se separa? Por que os filhos adultos não vão embora de casa? Por que brigam tanto? O que os une ou o que os desune? Mas desune a tal ponto que eles não vão embora. Essas questões acabam ficando em segundo plano, sob o ponto de vista de que tanto aparecimento das discussões que os motivos se perdem, ninguém mais se pergunta. Fácil imaginar que eu estou me referindo ao nosso cenário político atual e em relação ao executivo. O que falta? O que falta neste meu exemplo? Vir à luz
os porquês desta família que briga tanto. É preciso, para que os vizinhos compreendam, que eles observem os motivos, as reflexões, a profundidade das forças que fazem com que eles colidam entre si. Enquanto as razões profundas não vierem à luz, não é possível compreender. Veja, eu fiz uma distinção aqui. Uma coisa é a questão visual, eu ver, sentir, perceber as brigas, as discussões a tal ponto que eu não me pergunto o porquê. E outra coisa é eu trazer à luz os porquês e, portanto, eu entendo o problema. Quando o nosso ministro puseram ele, na situação de estar sobre o holofote da sabatina, onde todos os congressistas que puderam fizeram as suas perguntas, ficou claro ali a força, a vontade de ver o porquê. Percebem? De toda aquela confusão, o porquê. E aí, as contradições realmente aconteceram. As falas mais duras realmente aconteceram. Mas por quê? Porque estava lá na profundidade. Portanto, voltando lá para o início da minha fala, é preciso que as ações estejam sob a luz para que o povo possa compreender. Eu preciso dizer que é preciso que este executivo, que as ações do executivo sejam agora desnudadas sob o ponto de vista de suas razões. É preciso que essa sabatina que aconteceu com o ministro se mantenha perene, uma sabatina que ora se volte para o presidente da República, ora se volte para o secretário, e para que seja possível trazer à luz não a aparência, não a confusão, não aquilo que eles próprios se põem, aquilo que eles mesmos põem para a luz, mas sim aquilo que eles escondem, que são as suas razões. É preciso que os diálogos aconteçam com microfones. É preciso que nós tenhamos acesso às explicações que eles precisam dar. É esse o preço, é essa exigência que quem quer gerir o espaço público de forma republicana, de forma democrática, precisa pagar, que é a sua exposição. No nosso caso atual, não mais chega a exposição externa, a exposição do Twitter, a exposição das ofensas, mas sim o momento de para tudo e vamos discutir o porquê. O porquê que tal atitude é tomada, por que tal atitude é evitada. Percebe? Quando for possível trazer a luz para o diálogo, para a argumentação, retomaremos a democracia. Entretanto, se as pessoas que representam o Estado hoje, se o Executivo não sabe falar, se o Executivo não sabe argumentar, se o Executivo é uma desrazão, se o Executivo é uma ilogicidade, não é possível que ele continue sendo Executivo. Se ele não consegue explicar os seus porquês, se não consegue explicar, se não consegue tornar claro as motivações intelectuais, as motivações políticas, todas as motivações possíveis, se ele não consegue tornar claro e inteligível para nós, população, lá ele não pode estar, porque não estará agindo de acordo
com o princípio da publicidade, com o princípio de que as pessoas precisam saber, é preciso saber o que ele pensa sobre o Estado, para que possa, ao entendê-lo, possa a população decidir, corrigir ou impedir a ação do Executivo. Fica aqui a dica e muito cuidado e muita atenção, porque talvez o Executivo não tenha as condições de pôr-se à luz no sentido do que eu dei agora. Eles não sabem argumentar, porque a ilogicidade fez morada naquelas pessoas. Um abraço e até a próxima.